Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Hebreus 12, 5. Quem achou, diga amém. Amém. Hebreus fica quase no final da Bíblia, amém? Se você abrir em Apocalipse e voltar devagar, você vai encontrar mais rápido. Amém. Os que acharam, fechem os olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus de todo o poder, te pedimos, Pai, fale aos nossos corações. Queremos, ó Deus, ser impactados pelo Teu Espírito. Que o Senhor venha estar nos ensinando, pois queremos aprender mais de Ti. Que o homem diminua, mas que Tu cresça sobre este lugar. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós não queremos ouvir o homem falar de Ti, mas nós queremos, Pai, ouvir Tu falar conosco nesta noite. Fala, Espírito Santo de Deus, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Amém. Diga assim comigo: a correção. Diga mais alto: a correção. A correção. Muitas vezes, irmão, o Senhor nos corrige de formas rigorosas, né? Ou até mesmo de formas bem pacíficas. Agora, existem vezes que Deus nunca nos corrige. Nunca somos corrigidos. O que pastor, bom é não ser corrigido. Engano seu. Engano seu. Porque, irmão, a correção, ela é sinônimo do amor de Deus por você. Amém? Do amor de Deus pelo seu filho. Porque o pai que ama o filho, irmão, quando ele vê ele errando e ele sabe que ele vai quebrar a cara, ele vai lá e corrige, né? Ele vai lá e chama para uma conversa. Quem aqui já apanhou, irmão, sabe que na hora da ataque é ruim, né? Meu pai não me ama, minha mãe não gosta de mim, tá me batendo. Eu já fiz muito isso, irmão, né? E eu já apanhei demais. Hoje eu olho para trás e vejo que, graças a Deus, eu levei aquelas lapadas, né? Graças a Deus. Ensinamento, correção. Amém? Olha só o que está escrito: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Olha só, irmão. Filho meu, diga comigo: não desprezes a correção do Senhor. Amém? A correção, irmão, do Senhor. Não despreze. Porque ela, irmão, significa que Deus tem cuidado de você. A correção, irmão, do Senhor significa que Ele quer que você trilhe o caminho da bênção, o caminho da vitória. Deus quer que você prospere. E em seguida está escrito: e não desmaies quando por eles for repreendido. O que significa isso? A pessoa é repreendida, aí ela fica depressiva, ela fica,
Morri. O Senhor me repreendeu, eu não presto. Também não vou fazer mais. Aí desiste. Erro seu. Em seguida está escrito: porque o Senhor, no versículo 6, porque o Senhor corrige, diga comigo, o que ama. Amém? O Senhor corrige quem? O que ama. Em seguida, e açoita a qualquer que recebe por filho. Você sabe o que é açoite? É peia, taca, cinto. É isso aqui, ó. É açoite. Pastor, a correção não é passando a mão na cabeça. Não, irmão. O Senhor corrige, Ele ensina, porque Ele quer que você trilhe o caminho da vitória. Porque o Senhor quer que você trilhe um caminho do qual você encontre a presença dEle, e não em um caminho do qual você vai para a distância da presença do Senhor. Ele corrige, e até com açoite. Em seguida está escrito: se suportas a correção de Deus, vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, diga comigo, sois então bastardos e não filhos. A pessoa está errando, a pessoa sabe que pisou na bola. Aí mais, Deus ainda mostra, né, para a pessoa que o pastor viu, só que aí o pastor não fala nada. Não, então eu não errei. É um subterfúgio para a vossa consciência, né? Para não ficar, é um alívio para a consciência, para não pesar. Não, o pastor não corrigiu, meu líder não me corrigiu. Mas lá no fundo a pessoa sabe que errou. Agora, por que estáis sem correção? Por quê? Não teve um período longo que eu passei muito tempo sem receber uma correção, e eu comecei a ficar preocupado. Eu fiquei preocupado, porque eu sei que eu não sou perfeito, meus caminhos não são altamente calculados, né? Meus passos altamente calculados, não vou errar, eu sei. E por que eu não estava sendo corrigido? Fiquei preocupado. Comecei a orar e falei: Senhor, se o Senhor ainda me ama, me corrige, Senhor. No outro dia o pastor me chamou: olha, Micael, Não, eu comecei a ouvir aquela correção e comecei a sentir uma alegria tão grande no meu coração. Falei: isso significa que Deus me ama. Isso significa que Deus ouviu a minha oração, porque eu perguntei para Ele se Ele ainda me amava. Agora Ele está me corrigindo, porque Ele me ama. Pastor, eu não vejo por esse lado. Porque não é filho, porque quem é bastardo é desse jeito, porque quem é servo é desse jeito. Se o Senhor corrige, ele se zanga, pede as contas e vai embora. Mas o filho não, ele sabe que a correção do pai é para manter ele nos trilhos, é para que ele seja próspero, é para que ele seja abençoado, é para que ele seja mais do que vencedor, em nome de Jesus. Quem é filho entende, quem é filho compreende que a correção é para que ele continue sendo próspero. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 1, livro de Provérbios. O filho sábio ouve a correção do pai
Mas o escarnecedor, em outras Bíblias está escrito o bastardo, o servo, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Olha só, irmão. O filho, ele ouve a correção, ele escuta a correção. Pai, eu errei. Senhor, eu falhei. Senhor, eu parei de fazer, eu parei de ouvir. Ele aceita a correção. O bastardo, o servo, não. Ele despreza a correção. Não, essa palavra não é para mim. É igual aquela história. O pastor sempre conta e eu também tenho contado muito. Tinha um porteiro da igreja, o pastor pregava, correção, aí o porteiro ficava: eita, hoje Deus falou com fulano, com ciclano, com beltrano. Foi beia, toda vez. Aí um dia, irmão, deu uma chuva bem grande, foi só o pastor e só o porteiro para a igreja. Irmão, nesse dia Deus usou o pastor e tome-lhe peia, açoite. E o irmão lá na porta. E açoite. Só o pastor e o irmão. Não tinha mais ninguém na igreja. Quando terminou a palavra, terminou o culto, o pastor foi lá. E aí, irmão, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. E aí, irmão, hoje, hein? Deus falou. Pastor, Deus é incrível. Deus fala até com o pastor. Olha só, irmão. Infeliz, né? Não aceita. Nunca é para ele. Você vai deixar de ser filho. Porque aquele que está sem correção, está faltando correção, está estranho. Porque o Senhor é Pai, Ele tem visto todas as coisas. E se Ele tem te corrigido, ou se Ele está te corrigindo nesta noite, saiba de uma coisa: é porque o Senhor quer que você seja um homem, uma mulher mais do que vencedor. Deus quer que você pare de pedir emprestado e tenha para emprestar. Deus quer que você esteja por cima e não por baixo, mas você tem que ouvir a voz do Senhor teu Deus. Amém? Tem que ouvir a voz do Senhor teu Deus, porque é Ele que vai te mostrar o caminho que você tem que trilhar. Escuta a voz do Senhor, irmão. Não, você vai deixar de ser filho para ser um servo. Você vai deixar de ser filho para ser um bastardo, porque você não aceita engolir o orgulho de aceitar a correção de Deus. Orecana. O Senhor está falando com você hoje, obreiro. Aleluia. Deus está vendo o caminho que você está trilhando. Deus está vendo a decisão que você está tomando. E é por isso que Ele está falando: ei, escuta a minha voz, meu filho. Escuta. Mas existem, irmão, pessoas com orgulho tão grande, que ele não aceita. Ele não aceita ser contrariado. Ele não aceita, ele não admite que errou, que falhou. Erro. Por que, pastor? Uma certa vez,
Deus começou a corrigir o povo. Deus começou a falar com o povo, porque o povo estava errando, porque o povo estava falhando. Até que um dia Deus tomou uma determinação. Abra bem a tua Bíblia no livro de Zacarias. É um livro pequeno, fica depois de Daniel, tá? Então vai passando devagar para você encontrar Zacarias. Para ficar mais fácil, abre em Mateus e volta devagar, tá? É um dos últimos livros do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 7, versículo 11. Deus, irmão, falando com o povo. Pastor, mas eu ainda não vi o dia que Deus desceu do céu. Deus nunca me corrigiu, porque eu nunca ouvi Deus falar comigo. Tem gente que pensa dessa forma. Deus nunca me corrigiu, porque eu nunca ouvi a voz de Deus falando: ei, está errado. Olha só o que está escrito, livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 11. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos, diga comigo, enviará pelo seu Espírito, mediante, diga, mediante os profetas. Olha só, como é que Deus corrigiu o povo e o povo não ouviu? O que foi que Deus disse? Olha só, esse povo não me ouviu, me deram um ombro rebelde, não quiseram ouvir minhas palavras. Aí olha o que o Senhor fala no versículo 12: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos exércitos, que enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas. O Senhor corrigiu o povo mediante quem? Os profetas, mediante as profecias, mediante a palavra do Senhor, mediante a liderança. A correção do Senhor, irmão. Amém? Em seguida, precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos exércitos? Olha só, irmão, preste bastante atenção no versículo 13. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, ponto, preste atenção, o que significa isso? Como ele clamou, e eles não ouviram. Aqui o Senhor está falando assim, como o profeta clamou, falou, e eles não deram ouvido para isso. Olha o que está escrito em seguida, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui, irmão, é duro. Isso aqui, irmão, é doloroso. Doloroso. Irmão, você clama, e não é respondido. Por quê? Por quê? O que foi que Deus falou através da profecia? Falou, assim como ele, o profeta, clamou e eles não ouviram, dessa maneira eles clamarão,
e eu não ouvirei. O que é clamar? Pai, tem chorado de madrugada, Pai, não estou aguentando. Aleluia. Deus está vendo, irmão. Aleluia. Tem clamado de madrugada, Pai, por que não está acontecendo as coisas? E você não é respondido por quê? Tem clamado, tem chorado, tem até soluçado de tanto chorar, pedindo a resposta de Deus, mas nada é respondido por quê? Irmão, não existe nada pior do que ser rejeitado por Deus. Semana passada, uma pessoa veio falar comigo, depois de muito tempo, a pessoa foi embora de repente, sem falar nada, né? Sem pedir uma direção para a liderança, que é a direção de Deus, foi embora. Amém. De repente a pessoa mandou mensagem. Falei, opa, irmão, tudo bem? Paz, tá? A pessoa falou assim, pastor, eu estou sofrendo tanto. Eu estou sofrendo, pastor. Eu não sinto mais Deus. Eu tenho a impressão que Deus virou as costas para mim. Eu vou na igreja, clamo, choro pedindo, Senhor, fala comigo, mas o Senhor não fala. O Senhor não fala mais comigo. Eu fiquei imaginando, irmão, passar por um perrengue desse. E a pessoa pegou e falou, pois é, pastor, eu errei. Eu acredito que porque eu abandonei o meu chamado, fui embora. E Deus está entristecido comigo. Eu falei para a pessoa, você sabe que eu sou um pastor muito sincero, não sabe? Sim, eu quero ouvir do Senhor. Eu falei para a pessoa, ir embora foi uma pequena parcela. Não foi isso que entristeceu o coração de Deus. Não foi isso. Mas o que você falou, daqueles que te ensinava, daqueles que te guiava, você saiu falando mal. Se era certo ou errado, não sei. O que fez Deus ficar irado com Miriam foi aquilo que ela disse contra o seu líder. Falei para a pessoa. E eu com a esperança, né? Agora essa pessoa vai ouvir a verdade, a mais pura verdade, e agora ela vai reconhecer, e agora ela vai se arrepender, e Deus vai perdoar ela. Era o meu pensamento, era o meu intuito. Na hora que eu terminei de falar, a pessoa não aceita. Pastor, mas isso nunca aconteceu. Amém, irmão. Você está certo. É verdade. Aí eu mandei para a pessoa bem assim, ó, Apocalipse 2:4. Leia. Mandei só isso. O Senhor fala e Ele mostra o erro que tem cometido, a falha que tem acontecido. O Senhor mostra. É nós que aceitamos ou não ver. Amém? A gente vê, não, isso aí, eu fiz isso aí por causa de fulano, por causa disso. Sempre tem um subterfúgio. Deus não quer ouvir isso, irmão. Eu falhei mesmo. Eu errei mesmo. Ouvi, ó. Falei, lê Apocalipse. Está escrito o que de Apocalipse? Lembra-te, pois,
de onde caíste, volta a praticar o primeiro amor. Arrependa-te. Olha só, lembrar. Arrependa-te. Quando não, tipo, se não se arrepender, brevemente, porque não vem no outro dia, irmão, é um tempo. Brevemente eu virei a ti e tirarei do vosso lugar o vosso cartiçal. Aí em seguida está escrito: se não se arrependeres. Aí o Senhor mostra, o Senhor fala: não aceito, não errei, está errado. Esse negócio aí entenderam mal. Brevemente, se não se arrepender, se não voltar a praticar as primeiras obras, o Senhor voltará a ti e tirará de você o cartiçal do Senhor. O que é isso? A bênção, o Espírito Santo do Senhor. Davi errou, Davi falhou, e Deus corrigiu Davi através de quem? Será se Davi foi lá no trono orar, e Deus apareceu no trono e falou: Davi, eu sou o Senhor, você fez isso, você fez aquilo? Foi assim que aconteceu? Não. Chegou quem? Profeta Natan. Chegou, disse o que tinha acontecido, e em seguida olhou e falou: tu, rei, tu fizeste isso. E agora, um rei vai aceitar uma correção de um profeta? E agora? Irmão, Davi, ele sabia o que era mais especial na vida dele. Irmão, o que é mais especial na tua vida? O que? Davi tinha riqueza, Davi tinha bens, status, tinha tudo isso. Mas Davi sabia o que era o mais importante na vida dele. Davi pega e fala: Senhor, contra ti eu pequei, eu errei contra ti, mas eu te peço, não tira de mim o teu Santo Espírito. Não perca a tua intimidade com Deus, não perca a tua comunhão com o Espírito Santo. Aceite a correção e você vai continuar cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Aceite. Errei. Porque, irmão, não existe nada pior do que você clamar ao Senhor e não ser respondido. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. O que foi que eu disse, irmão? Que no começo, que eu também apanhei muito, irmão. Fui muito corrigido. Graças a Deus. Quando eu sou corrigido, irmão, eu vejo que Deus ainda está investindo em mim. Eu vejo que Deus ainda está assim, ó, continua indo aqui, porque ainda tem coisa preparada para ti. Eu vejo dessa forma, né? Eu disse aqui que quando eu era criança eu apanhei demais. Na hora a gente fica como? O pai não me ama, tudo é eu. Só que hoje eu olho, irmão, e vejo que graças a Deus que eu fui corrigido. Por quê? Olha só, Hebreus 12, 11 está escrito assim: e na verdade toda correção, diga comigo, ao presente. O que é presente? Passado, presente e futuro. Hoje nós estamos aqui, ó, estamos no presente. Amém? Então, ó, e toda correção ao presente, na hora da correção, diga comigo, não parece ser
de alegria. Como assim? Agora, no momento, é corrigido, a gente fica triste. Não dá aquela alegria. Estou sendo corrigido. Não dá, né, irmão? Infelizmente, a gente fica, amém, amém, Senhor. Poxa, eu errei mesmo. Não é de alegria, no momento. Em seguida, não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas, diga comigo, depois, irmão, lá na frente, produz, diga comigo, um fruto pacífico de justiça. Em seguida está escrito, nos exercitados por ela. O que significa isso? Que depois, irmão, depois a gente começa a colher fruto de justiça. É bênção, é vitória, porque a gente trilhou o caminho certo. Amém? A correção agora pode ser de tristeza, mas saiba que essa correção está te colocando na força no trilho, porque lá na frente, você andando em cima do trilho, você vai encontrar a bênção e a vitória que Deus tem preparado para você. Amém? Só que tem que aceitar a correção. Eu errei, eu falei, tem que se arrepender. Amém? Eu sempre digo, irmão, eu tenho uma coisa comigo, que se eu errar com uma criança, eu não tenho vergonha de pedir perdão. Eu já pedi perdão, irmão, para uma criança. Eu já errei, irmão, de ao ponto já ligar para a pessoa muito abaixo de mim, e falar, meu irmão, eu quero que você me perdoe. Me perdoe. Pastor, mas o senhor... Irmão, pedir perdão não te faz menor do que ninguém. Pedir perdão te faz uma pessoa, irmão, muito diferenciada. Te faz uma pessoa, irmão, da humildade de Cristo sobre a tua vida. Amém? Falhou, pede perdão. Não tenha vergonha. Peça. Pastor, eu vou me humilhar. Só quem quer ser exaltado pelo Senhor, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus.